Então Lilith não existiu realmente. Então, Lilith, ela faz parte da mitologia sumérica. Ela faz parte daquele povo da Mesopotâmia na Idade Média. Ou seja, Lilith não existiu? Não. Lilith faz parte de um mito. Mito é uma estrutura simbólica que foi feito para me explicar algo muito maior. Por exemplo, quando tinha uma cidade abandonada, existiam muitas naquela época, cidades que foram devastadas e abandonadas, como é que eles explicavam aquilo? Dizendo que aquela cidade tinha sido abandonada porque Lilith havia depositado seus ovos. Por isso havia causado aquela devastação. Por quê? Porque era o juízo aplicado sobre aquele povo, ao qual a maldição de Lilith destruiu, porque eles não seguiam as leis divinas, eles eram amorais, eles não eram éticos e eles seguiam leis próprias. Então, o que acontecia com o povo que não seguia as leis, que eram pessoas de baixa índole, baixa qualidade, que idolatravam a eles mesmos? Eles eram destruídos pela maldição de Lilith. Então, como é que você relaciona algo que diz a mim que é algo demoníaco, destruidor, diabólico, com a figura de Pombogira, que tem por missão prestar a caridade num campo perigoso, num campo denso, num campo ruim? Ela tem isso por missão. E não é apenas uma figura mítica, é um espírito que tem na sua missão ajudar o próximo, ajudar a mim, ajudar a você nas nossas questões de terra. Como é que eu relaciono com algo ruim, com maldição, com orgia, com coisas que não têm significados que sejam bons, porque não tem. Então, a pergunta foi, se ela representa um mito, ela representa um mito. Muito ruim, por sinal. Quando você diz que Lilith depositou seus ovos na cidade abandonada, então quer dizer que ela seria metade, na mitologia, metade ser humano e metade animal? Nós poderíamos entender isso sim. Nós poderíamos entender algum animal ou algum ser alado que botava ovos, ou seja, nada relacionado com o ser humano. Talvez um dragão, talvez uma outra espécie animalesca, que não um ser humano, que não um encarnado. Qualquer coisa referente a bestialidades que nós possamos imaginar, que nós possamos acreditar. Não um ser encarnado que tenha essa estrutura física, esse modelo físico como eu, como você, como um ser encarnado. Então, quando a gente se refere a botar ovos, são ovos o quê? Amaldiçoados. Então, seria um ser que vem de trevas, que vem do escuro, que vem de lugares densos. E quando bota ovos, significa o quê? Ele está disseminando, ele está procriando coisas que não são boas, outros seres que são ruins, que são amaldiçoados, para destruir aquele povo, para destruir aquilo. Aí encontra-se o perigo de relacionar a figura mítica de Lilith com uma entidade pombogira, que é um espírito que vem também atuando em campos densos, como as trevas, o abismo, a escuridão, mas cumprindo uma missão, cumprindo uma ordem, cumprindo leis divinas. Ela vem por um propósito, para limpar essa energia densa, para auxiliar os encarnados que encontram-se aqui, para auxiliar espíritos que encontram-se nessas unidades também densas,
que fluem energias que não sejam boas, mas para auxiliar. Ela tem uma missão muito pesada e muito difícil, com energias muito perigosas. Por exemplo, a figura de Lilith, que seria uma figura muito perigosa. Imagine um monstro, uma figura monstruosa que deposita ovos, que deposita energias ruins, que vai disseminar coisas ruins. Nisso encontra-se o perigo de relacionar uma figura mítica de Lilith com uma entidade que vem prestar a caridade, que vem contribuir com a humanidade e contribuir com os espíritos. Esse é o perigo. Então, na mitologia da Mesopotâmia, ela é considerada uma deusa por eles. Sim. É isso? Sim. Dentro das mitologias, se nós formos estudar, né, os mitos das mitologias, uma das características de arquétipos que nós vamos encontrar são deusas, referem-se a deusas, ou seja, unidades espirituais que não são ou que não nasceram em terra, que não têm matéria física, que não estão nesse campo manifestado encarnado, ou seja, são entidades que vêm de um outro campo, que transcendem de um outro lugar. Então são considerados, sim, por eles como deusas, deusas e deuses, porque têm poderes sobrenaturais, porque desenvolve forças sobrenaturais, fazem coisas aos olhos do povo dentro daquela mítica sobrenaturais. Então, como é que se explica isso? Se explica através da mítica que tem atrás disso, através dessa estrutura que pode explicar, os caracterizando como deusas devido aos poderes que eles tinham. Então, sim, mas se a gente pegar dentro da nossa religião, a Umbanda, ela tem estrutura mítica? Tem. Quando a gente fala dos orixás, quando a gente fala, por exemplo, de Inhansã, nós estamos falando dos raios. Inhansã está querendo explicar o quê? Os raios querem explicar o quê? Que é uma força muito poderosa, muito grandiosa, que não parte dessa terra, vem de um outro campo e que nós precisamos dessa força, porque é a força da eletricidade, é a força da luz, é uma energia muitíssimo grande. Isso é o quê? É uma estrutura simbólica para me explicar algo que está além disso. Inhansã existe? Existe. Essa força existe? Existe. Ela faz parte de uma mítica? Sim. Porém, ela pertence sim a uma energia, a um raio de força, um raio de energia que parte do campo celestial para o campo terreno. E isso nós podemos comprovar na força que ela descarrega a hora em que o médium incorpora. Nós estamos vendo. Nós a consideramos o quê? Uma deusa. Muitas pessoas chamam do quê? Deusa do raio. Deusa do raio, deusa do trovão. Por quê? Ela está relacionada com o que transcende, com algo que os meus olhos não conseguem enxergar em terra porque não existe, porque ele vem de um outro campo. Então, quando a gente fala deusa da mitologia, deusa Lilith, a deusa orixá, representa isso, que ela está carregando uma força que não é dessa terra, uma energia que não é daqui, um raio que abastece ela que não é daqui. Se não é daqui, é divino. Se não é do campo manifestado, é do campo divino, espiritual. Então, assim consideravam também esse símbolo, essa deusa, né, a Lilith. Por acaso, alguma pessoa ia falar que recebe essa entidade, Lilith? Ela só pode incorporar, só pode irradiar sobre ela algo
que existe. Lilith é uma personagem que faz parte de uma cultura que está tentando te mostrar, que está simbolizando algo maior por trás da estrutura dela. Então, se eu entender que Lilith é uma personagem que tem por trás dela uma estrutura, eu vou entender que não existe como incorporar Lilith, porque ela é uma representação de algo que acontece, é uma representação, ela explica, ela me ensina, ela me diz, aquela cidade está destruída porque Lilith botou seus ovos. Teria como botar ovos? Uma mulher, uma deusa botar ovos? Ela bota ovos? Não. Então ela é uma estrutura simbólica. Ela simboliza porque é que aquela cidade foi destruída. Se ela é um símbolo para me mostrar o porquê daquilo, significa que esta fonte ou esta unidade espiritual, melhor dizendo, esse espírito não existe. Se ele não existe, como é que alguém incorpora algo que não existe? Como eu posso incorporar um espírito que nunca existiu? Eu estou incorporando o quê? Eu não tenho como incorporar uma representação. Lilith é uma representação. Ela foi criada para explicar tal fato, para explicar o que acontecia com aquele povo. Se ela é uma figura que me representa, que me ensina, que me explica e não é um ser, não é um ser, é um símbolo, não tem como eu incorporar algo que não existe. Ela é um símbolo. Ela não foi um encarnado, ela não é um ser, ela não existe. Logo, eu não posso incorporar o que não existe. Da Pombogira Lilith, que incorpora-se em terreno. Como incorpora algo que não existe, que não existiu, é um símbolo, é um simbolismo. Não tem como algo que não existe incorporar uma pessoa. Ela está mistificando, ela está criando algo que não existe. Então é muito difícil, por isso que eu falo, nós somos religiosos. Aí a gente fala o quê? Eu não acredito em Bíblia, eu não acredito nada do que está em Bíblia, mas você pega um mito que está na Bíblia, Isaías 14, é isso? 34:14 provavelmente é isso, se eu não me engano, se não ao contrário, está aqui em Isaías, na Bíblia, e que diz que é um símbolo. Aquele povo usava de simbologia para explicar muitas coisas que eles não conseguiam explicar. E o que ele faz? Ele pega a figura mítica e explica para aquele povo por que aquilo aconteceu. E aí eu digo, eu não acredito em Bíblia, eu não gosto de Bíblia, Bíblia não serve para mim, na minha religião não tem Bíblia, mas eu pego o pior que tem na Bíblia e uso como referência na minha religião para falar dos espíritos que trabalham na minha religião. Aí fica muito difícil a gente ser levado a sério. Mas por que será que Isaías citou o nome dela? Ela não pode falar para explicar uma determinada situação, é um pouco ruim. Então, para ele chegar até... Então, aí você vai ter que ler Isaías. Isaías, ele tá falando um pouquinho ali de reis, e ele fala um pouquinho sobre... Ele era um profeta, então ele falava muitas coisas. Era escriba também, um profeta. A função dele era escrever, era observar, era falar o que acontece. As pessoas questionavam ele, procuravam ele, para que ele desse respostas. E ele dava respostas. Então, Isaías, o profeta, mestre, por que é que esse povo encontra-se nessa situação? Por que é que essa cidade tão desolada, nada existe aqui? Por quê? Porque Lilith botou seus ovos ali. Lilith destruiu essa cidade, porque aquele povo era amaldiçoado e não prestava. Hoje eu estava até falando com o Fábio, eu vi uma coisa que me deixou um tanto pensativa. Um dirigente, um sacerdote espiritual na internet, ele fez um vídeo e ele falando
que nós temos que saudar Exu pela manhã. Não que não tenha. Que nós temos que saudar Exu pela manhã, porque foi Exu quem te deu uma nova oportunidade de vida, Exu quem te deu um novo dia na sua vida, quem te deu uma nova manhã, que te dá a chance de ter um outro dia. Estão confundindo o Exu até com Deus. Esse lugar é de Deus. Foi Deus quem te deu uma outra chance. Deus quem te deu um outro dia. Deus que permitiu que seus olhos abrissem. Deus que falou, sua missão não está finalizada, filho, levanta e anda. Exu abre seus caminhos, te cuida, te protege, cumpre ordem divina, lei de Deus. Não é Ele Deus. Não é Ele quem diz se a sua vida continuará ou não, se a sua missão encerrou ou não, se você ainda tem caminho ou não. Quem determina, quem me ordena, quem me criou, quem criou Exu, quem criou Pombogira, quem criou os santos, quem criou os regentes, quem criou as falanges, quem criou os animais, foi Deus. E é Deus quem ordena cada um em sua função. Deus ordena a mim na minha função, Exu na função dele, Pombagira na dela, o santo na dele, os espíritos, as entidades, os guias, cada um na sua função. E cada um sabe a sua função que tem que fazer em relação a mim. As obras que eles têm que fazer em relação à humanidade. O que eles têm que construir nessa terra. Como é que eles têm que me auxiliar e me ajudar. Mas o Rei dos Reis, o Mestre, quem está lá em cima, continua sendo o Criador, não mudou e jamais mudará. Deus é um só, não importa o nome que você o chame. Não importa como a sua doutrina vai pronunciar o nome ou vai dizer que não tem uma pronúncia. Não importa como é que você vai se referir ao Criador. Ele é o Criador. E eu devo todos os dias louvar a Ele, saudar a Ele, pedir a bênção a Ele, agradecer a Ele pelo meu dia, agradecer a Ele por estar nesse dia, agradecer a Ele por me mandar todas essas fontes de energia, todos esses orixás trabalhando em meu favor, todos esses Exus trabalhando em meu favor. Agradecer a Ele se eu ainda tenho pulso, se eu ainda tenho consciência, se eu ainda caminho, se eu ainda enxergo, se eu ainda ando. É Deus quem fez por mim, é Deus quem me colocou nesse campo, porque foi Ele quem criou esse campo, quem criou essa terra e que ordenou tudo o que existe aqui, tudo que está manifestado nessa terra, foi Deus quem fez, Deus quem criou. Primeiro Deus, sempre Deus, tudo a Deus. Porque se não é Deus, essas portas não estão abertas. Exu está aqui para trabalhar por ordem de Deus. Primeiro, saudem a Deus, agradeçam a Deus, sejam gratos a Deus pela tua vida. Depois, agradeçam a Exu, porque eles abrem os nossos caminhos, eles estão mais próximos a nós. Porque imagina, se nós não conseguimos honrar a Deus, porque nós não os conhecemos, nós estamos muito distante de Deus devido às nossas crenças falhas, devido aos nossos pensamentos errôneos, devido à nossa idolatria de homem para homem, devido à nossa necessidade de mostrar força e poderio em terra. Como é que a gente chega tão próximo a Deus, tão impregnados de coisa ruim que tem nessa terra, tão impregnados do que não presta, que não tem nessa terra, mas Deus é tão bondoso, é tão sábio, que Ele coloca nos nossos caminhos Exu, para nos auxiliar, porque Exu conhece bem esse tipo de energia que eu emano daqui para fora, de vaidade,
de raiva, de ódio, de angústia, de dor, de sofrimento, de destruição, para que Ele esteja no meu caminho, me auxiliando para que eu tenha entendimento, seja uma pessoa boa, para que abra os meus caminhos, para que eu venha na casa de Deus, para que eu conheça Exu, para que eu me prostre a Exu, para que eu possa conhecer a Deus, para que eu possa conhecer ao Criador. Então, antes de saudar Exu, não pense que nada de errado você estará fazendo, porque não estará. Louve a Deus o Criador, quem te colocou nessa terra, quem criou essa terra e quem criou Exu. Depois, saude o Exu. Depois, saude o santo. Mas não se esqueça de Deus, porque sem Deus não existe nada. Deus é o maior. Deus é o maior. Deus é o maior. E é a Ele que eu devo a minha vida. Depois ao santo, depois a Exu. Primeiro, Deus. Se eu estou nessa terra, foi porque Deus ordenou. Se eu tive mais um dia, foi Deus quem me deu. Exu, que abra meus caminhos, porque essa é a ordem de Deus. Que os orixás me protejam, que os orixás me deem sabedoria, que eles me deem emanação para que eu tenha garra, força, justiça, verdade, luta, caráter, bondade e tudo que possa ser bom para eu progredir. Mas primeiro, Deus. Que Oxalá abençoe a todos nós. Fiquem na paz divina.